juntos. Vamos adorar a Ele. Graça e paz, igreja. Que a graça do Senhor Jesus te visita nessa noite de uma maneira muito especial e poderosamente.
Estamos aqui dando abertura a mais um culto de adoração ao nosso Deus. Esse domingo que o Senhor fez, esse dia que o Senhor preparou para que vivêssemos e adorássemos o seu nome. Estamos agora aqui iniciando. Vamos ler a palavra do Senhor. Pega a sua Bíblia aí na sua casa. Abra em Salmos 24 e vamos ler a palavra do Senhor nessa noite. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar, no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte, o poderoso Senhor na guerra. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Glória a Deus. Eu quero convidar a igreja nessa noite para juntos orarmos ao Senhor, agradecer a Ele por mais esse dia que o Senhor nos concede, de estarmos em Tua presença para bendizer e adorar. Que você nessa noite, onde você está aí no seu lar, na sua sala, que você possa junto comigo fechar os seus olhos, levantar suas mãos em agradecimento a Deus, em agradecimento ao Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concede. Porque o Senhor, Ele é bom. O Senhor, Ele está no seu alto e sublime trono, e de lá Ele nos contempla, e de lá Ele cuida de nós. E esse Deus, Ele é tão sublime, Ele é tão maravilhoso, que Ele desce e habita conosco. E nessa noite o Senhor está conosco, Ele está no meio de nós. E aí nós vamos render glória, nós vamos render louvor, nós vamos render adoração. Este Deus poderoso, este Deus que é santo, este Deus que é maravilhoso. E Ele está conosco, Ele está entre nós. Ele é o Deus Emanuel, é o Deus conosco. Ele é o Deus de toda a terra, Ele é o Deus criador, Ele é o Deus que criou e fez todas as coisas. A Ele nós adoramos nessa noite, a Ele nós entregamos nossas vidas, o nosso louvor. Aleluia. Que o Senhor visita o seu lar nessa noite, que o Senhor te visita, que o Senhor desça e habita contigo nesta noite, que o Senhor, aleluia, sara as enfermidades. A Ele nós entregamos todas as coisas. Este Deus real, este Deus vivo, que não nos deixa, mas está conosco em todo o tempo. O Senhor está conosco na bonança, o Senhor está conosco na dificuldade, o Senhor está conosco, aleluia. A palavra do Senhor diz: se passarmos pelo fogo, Ele não nos deixará, mas Ele passará conosco. Se as águas nos afogar, se as águas nos submergir, Ele estará conosco e passará conosco, e não vai nos deixar perecer. Ele é conosco, Ele é conosco nesse momento de dificuldade, a qual o mundo passa, Senhor, por grande sofrimento, mas o Senhor está adiante, e o Senhor está conosco, e o Senhor não nos deixará. Porque nós iremos, Senhor, romper, Senhor, nós iremos vencer em Teu nome. Nós Te adoramos, Pai, entregamos tudo ao Teu cuidado neste dia. Recebe, Senhor, o louvor, recebe a adoração. O culto está aberto em adoração ao Senhor. Nós Te agradecemos e Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Receba, Pai, nossa adoração nessa noite, em nome de Jesus. Amém.
me chama sobre as águas, onde meus pés podem falhar. Num encontro de mistérios, caminharei sobre o mar, e o teu nome clamarei, e em ti meus olhos firmarei, em alto mar descansarei em teu poder, pois teu eu sou, tu és meu. Abundante é tua graça, a tua mão me guiará. Se o medo me submergir, tu és fiel, não falhará. E o teu nome clamarei, e em ti meus olhos firmarei, em alto mar descansarei em teu poder, pois teu eu sou, tu és Aleluia, Jesus. Você está firmado na rocha que é Cristo Jesus. Enquanto você olhar para Cristo, você não vai submergir. O Senhor está te chamando, olha para mim. Não olhe as circunstâncias, não olhe o mar revolto, não olhe os ventos. Olha para Jesus. É Ele que te sustenta, é Ele que te guarda. Aleluia. O Senhor é fiel a si e a sua palavra. Nada pode nos parar, porque o Senhor está conosco. Que o Senhor tire todo o medo do teu coração essa noite. Que o Senhor tire toda a angústia do teu coração. Que você caminhe sobre as águas. Essas águas significam a palavra do Senhor. Então caminhe sobre a palavra, firme na palavra, nas promessas do Senhor na sua vida. Aleluias. Oh, aleluias. Espírito, leva-me sobre tuas asas, que eu ande sobre as águas, onde o Senhor me chame. Leva-me profundo em ti, ao horizonte. Minha fé está firmada na presença do meu Salvador. Espírito, leva-me sobre tuas asas, que eu ande sobre as águas, onde o Senhor me chame. Leva-me profundo em ti, ao horizonte. Minha fé está
presença do meu Salvador. Espírito, leva-me sobre tuas asas, que eu ande sobre as águas, onde o Senhor me chame. Leva-me profundo em ti, ao horizonte. Minha fé está firmada na presença do meu Salvador. Espírito, leva-me sobre tuas asas, que eu ande sobre as águas, onde o Senhor me chame. Leva-me profundo em ti, ao horizonte. Minha fé está firmada na presença do meu Salvador. Nossa fé está em ti, Senhor. Tu és o nosso Espírito, leva-me sobre tuas asas, que eu ande sobre as águas, onde o Senhor me chame. Leva-me no fundo em ti, ao horizonte. Minha fé está firmada na presença do meu Salvador. Espírito, leva-me sobre tuas asas, que eu ande sobre as águas, onde o Senhor me chame. Leva-me profundo em ti, ao horizonte. Minha fé está firmada na presença do meu Salvador. Oh, aleluias. Em ti nós podemos confiar, Senhor, porque o Senhor jamais nos deixa, o Senhor jamais nos deixará e jamais nos abandonará, Senhor. Existe uma promessa, Senhor. Existe uma promessa para a tua igreja, Senhor. O Senhor prometeu e o Senhor é fiel para cumprir. Oh, Senhor, que nós possamos nos agarrar a essa promessa e encher o nosso coração de esperança, Senhor. Enche o nosso coração de esperança, Senhor. Enche o nosso coração de paz, ó Deus. Aleluia. E o teu nome clamarei, e em ti meus olhos firmarei. Em alto mar descansarei em teu poder, pois teu eu sou, tu és meu. Aleluia, Jesus. Amém. Vem com teu fogo, vem com teu fogo, vem com teu fogo, cura o meu interior. Vem
teu fogo. Vem com teu fogo. Vem com teu fogo. Cura o meu interior. Vem, Senhor. Cura o meu interior. Vem, Senhor. Cura o meu interior. Na palavra pregar, usa-me agora pra cumprir teu querer. Usa-me agora pra falar, pra pregar. Usa-me agora pra cumprir teu querer. Nós declaramos cura nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Boa noite, Pai do Senhor, igreja, tudo bem? Estamos passando aqui para deixar um grande beijo e um grande abraço, dizer que estamos com muita saudade dos irmãos e da igreja, mas que também estamos bem aqui, guardados pelo Senhor e no Senhor, e aproveitando esse tempo para entendermos mais sobre o que Deus deseja de nós nesse tempo, amém? Que o Senhor possa estar guardando a cada um, consolando o coração de cada um, fortalecendo a cada um nessa grande guerra em que, em nome de Jesus, sairemos vitoriosos. Amém? E vamos comemorar
depois do Mar Vermelho, há uma grande festa para fazermos. Amém? Faremos juntos em nome de Jesus, lá na Ilha de Iguará. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, saudades, beijo no coração de cada um, tá bom? Beijo. Tchau. A paz do Senhor Jesus, igreja, tudo bem? Olá, paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Nós estamos bem, graças a Deus. Paz. Então, o Kelvin não está conosco, ele está na casa da Bianca, mas ele está bem, todos estão bem lá, graças a Deus. Eu quero deixar um versículo da palavra do Senhor para os irmãos. É o Salmo 137, que diz assim: junto aos rios da Babilônia, nós assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativo nos pediam uma canção, e os que destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Bem diferente daquele povo, nós não estamos cativos. Bem diferente daquele povo, nós estamos alegres em Cristo Jesus, porque nós estamos o Espírito Santo de Deus para que nos alegra, que nos dê força, que nos dá a saúde, e a palavra do Senhor, que é o alimento para as nossas vidas e para as nossas almas. Amém. Que a igreja do Senhor continue firme aos pés do Senhor Jesus, porque Ele vive, Ele é o nosso Redentor e Ele vive. Um abraço para todos os meus irmãos. Amém. Fique com Deus, fique na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor a todos e todas. Olá, a você que me acompanha, ADF Guará, saudade de vocês. Nesse momento era para nós estarmos aqui reunidos no culto, celebrando ao Senhor, glorificando a Deus. Saudade de todos vocês, saudade do culto, saudade da presença dos irmãos no culto que eu digo aqui na igreja. Já escutamos os testemunhos das famílias, louvamos a Deus. Mas é fato que isso faz muita falta, faz bastante falta estar reunido como comunidade, e nós sabemos que somos humanos na coletividade. É um processo muito desumanizado que nós estamos sofrendo, que fere muito os princípios pela qual fomos criados, a estarmos unidos, juntos e comungando de relacionamentos. Mas nós venceremos e estamos vencendo para a glória de Deus. Então um abraço em todos vocês. Esse é um momento muito especial, um momento da ministração da palavra do Senhor. E eu quero lembrar aqui algo muito especial. Ontem era para ter acontecido o dia do ID em todas as nossas igrejas. Ele não deixou de acontecer. Há muitas formas e maneiras de manifestar o ID de Cristo, assim como estamos manifestando agora, nesse exato momento. Mas é claro que as nossas ações sociais que acontecem nesse dia marcam de uma forma muito especial. Então, com base no dia do ID, pensando no dia do ID, no ID de Cristo, eu trago uma palavra nesse momento, e que você possa refletir. O tema é o chamado de Deus e a aplicação dos talentos no processo de transformação da humanidade. O chamado de Deus e a aplicação dos talentos no processo de transformação do ser humano. Mas antes disso, vamos fazer uma oração, vamos orar, vamos falar com Deus e pedir a Deus que se faça ainda presente, continue conosco, nos ajudando, nos auxiliando. Que o Espírito de Deus possa agora regar o seu coração, falar o seu coração. Nós estamos conectados, nós estamos juntos, então que o Senhor te visite nessa hora, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te alegre, que o Senhor torne o seu coração contente. Vamos preparar o lugar onde Deus vai se manifestar. Vamos dar ouvidos agora. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas, a nós que aqui estamos. Prepare o seu coração, prepare a sua mente para receber a palavra de Deus, que vai ser o combustível que vai fazer com que você caminhe e caminhe firmemente, prontamente, coerentemente, sendo sustentado pela mão do Salvador. Vamos orar. Senhor nosso Deus,
Pai que estás nos céus, nós te louvamos nesta hora e glorificamos o teu nome e lhe exaltamos, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação e por ti nós esperamos todos os dias da nossa vida. Ó Deus, que ânsia em voltar a se encontrar contigo como Adão se encontrava com o Senhor na virada do dia. Esse dia chegará e eu digo como João, Maranata, naquela ilha, ele estava ilhado, mas não faltou visões, presença de Deus, relacionamentos íntimos, visitações da parte do Senhor, arrebatamento. Não faltou, meu Deus, a tua presença. O que nós mais precisamos neste momento é da tua presença, Senhor. Oh, precisamos da tua presença, amado e querido Salvador. A tua presença, ela vai preenchendo as lacunas do nosso ser. A tua presença vai, Senhor, fazendo com que sejamos acolhidos, agasalhados, fortalecidos, abençoados. Dá um ânimo. A tua presença nos levanta. A tua presença nos alegra. A tua presença, Senhor, nos resolve. A tua presença nos torna contentes, a tua presença nos torna, Senhor, irmanados. Ó Deus, nos fortaleça com a tua presença. Vem sobre nós e em nós e por meio de nós também, manifestando uns aos outros, meu Deus, a comunhão necessária para que a gente possa se ajudar, que possa gerar uma igreja neste momento mais solidária, uma igreja que se doa, uma igreja que se ajuda, uma igreja que se lembra uns dos outros, uma igreja como o Senhor criou para que ela fosse, seja e sempre será e eternamente uma comunidade de delícias, de bênçãos, embora afetados pelo pecado, mas não vencidos, embora atribulados, mas não derrotados. Nós podemos todas as coisas em Deus que nos fortalece. Seja fortalecido agora, abençoado. Receba a palavra de Deus agora no seu coração. Ó Deus, visita, Senhor meu Deus, o nosso país, visita os países, visita os lugares, meu Deus, distantes, longínquos, visita as tribos indígenas, as sociedades tribais, visita, Senhor, aquelas pessoas que estão lá, talvez nos extremos, como no Alasca. Existe uma cabaninha lá, uma família que reside numa vida, Senhor, mais tranquila, mais afastada do centro, mas é a presença de um ser humano lá que espera a tua chegada. Então, Senhor, que os nossos dons e talentos, que nossas habilidades, que o nosso chamado para a realização da obra passe por essas perspectivas, que aonde estiver um ser humano, que seja alcançado pela tua graça e presença amorosa. Continue conosco, é a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Tema: o chamado de Deus e a aplicação dos talentos no processo de transformação da humanidade. Eu convido você a abrir ou ligar a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso de número 28. Diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, administrem a terra, organizem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Bom, este texto nos revela o chamado ou o chamamento ou o mandato universal de Deus para a humanidade, para que a humanidade administrasse o planeta, cuidasse do planeta com qualidade, para que a humanidade enchesse o planeta de seres humanos, de pessoas, e essas pessoas fossem responsáveis em cuidar e administrar o planeta. Essa responsabilidade tinha um modelo prévio. Qual é o modelo que a humanidade deveria usar para administrar o planeta? O modelo
era o próprio jardim do Éden. E ao colocar o homem no jardim, Deus deu o primeiro modelo comunitário. É o primeiro agrupamento de pessoas, porque o jardim era uma comunidade. O jardim não era um mero ajuntamento de pessoas, mas o jardim era uma comunidade com propósitos. Deus tem propósitos eternos, extraordinários com a humanidade. A mão deste grande arquiteto, deste sábio, extraordinário Deus, colocará tudo de volta no seu devido lugar. A mão de Deus cuidará que tudo volte novamente a estar no devido lugar, no centro da vontade de Deus. A vontade de Deus será cumprida, a vontade de Deus será realizada, e a mão de Deus vai agir, arquitetando para que tudo volte a estar no seu devido lugar. Aleluias! E nesse jardim, o propósito era mostrar a beleza do conjunto. Todas as espécies precisavam estar contidas nesse jardim, já que esse jardim era a própria terra, e a terra era para ser um grande jardim, o jardim da vontade de Deus. Então não poderia ser um mero ajuntamento de pessoas. Então isso significa que o homem, em sua administração, ele precisava gerar espaço para todo mundo, toda criatura, toda espécie de animais, todas as pessoas criadas, tudo que foi forjado, criado por Deus no Éden, na terra, no jardim de Deus, tem o seu lugar. Você tem o seu lugar. Deus pensou em você, e Deus pensou em você, tendo o seu lugar nesta comunidade, neste mundo, nessa terra. Você não foi colocado ao além. Deus tem propósitos eternos para com a sua vida. Essa pregação vai te levar a este lugar. Eu creio que o Espírito Santo vai fazer você se encontrar. E esse jardim que Deus criou, essa terra, foi colocado o homem como o principal administrador. O administrador iria gerenciar este mundo criado por Deus. E Deus, o Criador, havia dado graça para o homem para isso. Deus deu graça ao homem para administrar. E esse jardim tinha que ter acesso à vida para todo o mundo criado. E é claro que isto valia para todos os seres humanos, porque os seres humanos seriam jardineiros, parte também do jardim. Os seres humanos, então, seriam jardineiros e parte integrantes deste jardim. Esta era a ordem universal dada aos homens. Este era o chamado dado por Deus aos homens. E esta grande missão de administrar o planeta e cuidar para que fosse o jardim de Deus, o Criador, abençoou todos os seres humanos com várias possibilidades e recursos. Quais são estes recursos? São talentos, dons, capacidades de ordem operacional, capacidade de ordem moral, capacidade de ordem espiritual. Ou seja, a humanidade estaria habilitada, a humanidade estaria apta para cumprir sua missão com excelência. Para isso Deus colocou todos esses atributos dentro do homem, todas essas qualificações, com essas habilidades de talentos, dons, capacidade operacional, moral e ordem, capacidade de ordem espiritual. Então preste atenção numa coisa: tudo tem um princípio potencial. Tudo que foi criado tem princípio potencial, tem sentido, e tem que fazer sentido e faz sentido, porque Deus é uma fonte inesgotável.
Deus é uma fonte inesgotável de potencial e de poder. Então, tudo que Deus cria tem um objetivo, tudo que Deus cria tem sentido e faz sentido. Mas o homem caiu. Na queda do homem, eu pergunto, e agora? Não existe mais a missão de manter então a ordem no jardim, já que a queda representa o caos, descompensação, desorganização. O pecado, a queda, traz o caos. E agora? E o chamado universal da humanidade? De administrar, de organizar, de manter a terra e o jardim de Deus em ordem. Não temos mais que cuidar do planeta então, das espécies, em função da queda. Não temos mais que prover a vida a todos os seres criados. E agora? Deixamos de ser jardineiros? Deixamos de ser parte do jardim? E agora ficamos fragmentados? Estamos distorcidos? Perdeu-se a coerência? Perdeu-se o objetivo? Deus jamais perderá o controle. Deus não é fragmentado, Deus não pode ser prejudicado pelo mal, e Deus não foi afetado pela queda. Deus continua organizado. Oh! Deixamos de ser jardineiros? Deixamos de ser parte do jardim? Não, não, nada mudou. Deus não muda. Deus não muda. Deus é imutável. Não há nada que afete o caráter santo e imaculado de Deus, o ser de Deus. Nada pode ser afetado por nada. Nada mudou sobre a ótica de que Deus manteve a sua perspectiva em relação a todos nós. Nada mudou na perspectiva de Deus, pois Deus continuou acreditando no ser humano. Claro, nós mudamos, e ainda trouxemos maldição para o planeta, mas a nossa missão continua, e nós temos um mandato universal: cuidar do planeta e fazer dele um grande jardim. Mas nós, enquanto humanos, nós continuamos tendo os mesmos talentos, as mesmas habilidades operacionais, a capacidade moral, a capacidade espiritual, os mesmos dons. A humanidade caiu, e quando nós caímos, nós falamos não para Deus, certo? Não é isso? Quando o homem cai, ele diz: não, Deus, não à sua perspectiva, não ao seu desejo, não à sua vontade, não à sua lei, não ao seu querer. Quando o homem cai, o homem diz: não, é certo isso. Então ainda somos nós que temos a missão universal de cuidar das coisas que Deus planejou. Somos nós que ainda temos que cuidar, administrar a terra e transformá-la no jardim. Deus conta com a gente como parceiros para esta missão, que Deus confiou a nós, ao homem no jardim. E depois da queda, somos nós que iremos transformar este mundo no grande jardim, segundo a vontade de Deus. Sim, somos os cuidadores e temos esta missão. Nós dissemos não para Deus, mas Deus não desistiu de nós. Deus não desistiu de mim. Deus não desistiu de você. A cruz de Cristo prova que Deus está em nosso favor e em resgate de tudo aquilo que Ele planejou a um preço muito alto. Sim, somos capazes e somos os cuidadores e temos essa missão.
A gente rompeu com Deus, mas Deus não rompeu conosco, aleluia. Ele nos sustentou, mas é perceptível que parte do que nós fomos uma vez ainda está em nós. Parte do que Deus fez com tanto carinho, amor e com capacidades extraordinárias, partes disso estão ainda dentro de nós intactas. É o empréstimo da bondade de Deus. Deus empresta o bem para a humanidade, pois Ele nos prometeu salvação e não nos deixou sem nada dele. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Deus não nos deixou órfãos, sem nada dele em nós. Na queda, o homem se afastou de Deus. Mas Deus, mesmo que decidimos se afastar dele, Ele não nos esvaziou de toda a sua beleza. O pecado não foi capaz de anular os atributos de Deus na nossa vida. É por esta razão que tem gente que não ama a Deus, mas consegue amar os seus filhos, consegue amar a sua esposa, consegue amar o seu esposo, consegue amar os seus parentes, consegue amar um amigo. Imagine este mundo sem amor. Deus não deixou o mundo sem amor. Como é que essas pessoas conseguem fazer isso? Se o amor é uma qualidade de Deus, como conseguem amar? Como conseguem manter relacionamento com pessoas ausentes de Deus, sem amar a Deus? Deus empresta o bem para que a humanidade não seja tomada pela maldade. Se Deus retirasse tudo que Ele colocou em nós, inclusive o seu amor, por causa do pecado que habita em nós, nós seríamos tomados pela maldade. Nós seríamos feras, ignorantes, bestiais, diabólicos, animais sem freios, fragmentados, distorcidos, sem paz, sem nada de Deus no mundo. Imagine um mundo desse. Não foi para isso que Deus planejou o homem nem o mundo. Deus optou pelo resgate e transformação e manteve a perspectiva do chamamento. Nada mudou na ótica de Deus. Eu mudei, você mudou, mas Deus não muda. Se volte para Deus e os seus planos. Há um Deus que não muda em relação a você. Como que as pessoas podem ter senso do bem? Como que as pessoas podem ter senso do bem, sendo que isso é uma qualidade divina? Deus empresta o bem. Deus continua a nos dar as capacidades morais e espirituais que tanto precisamos. Efésios 2:8 diz isto: porque pela graça de Deus sois salvos, por meio da fé. Nisto não vem de vós, é um dom de Deus. O homem é improdutivo a fazer o bem. O bem é um dom de Deus, que dado o bem, podemos manifestar através da fé o dom que Deus nos deu e não foi retirado de nós. Deus, o Senhor é muito bom. Imagine fazer igreja sem o dom de Deus. Imagine procurar se esforçar em ser comunidade sem o favor de Deus, família sem o favor de Deus. Lutar as batalhas que travamos nesta vida sem o dom de Deus. Louve a Deus pelo dom que Ele te deu de ser e fazer o bem. É verdade que também que Deus nos prometeu salvação. Então, mediante este dom, estamos habilitados, aptos para cumprir a nossa missão universal. Qual? Além de administrar, Deus prometeu agora a salvação.
e que vem nos buscar, uma vez que somos incapazes de produzir a nossa própria salvação. Nós não temos habilidade, força, instrumentalização, poder de administração para produzir a nossa própria salvação. Não é uma coisa que se faz em laboratório, não é uma coisa que se faz pesquisando, isso é um dom de Deus. Agora somos responsáveis para promover salvação, mas isso não nos impede de cumprirmos nossa missão, não nos impede de cumprirmos nosso chamado para cuidar do planeta e de todos os seus habitantes. Nosso chamado continua valendo, só que agora é assim. Antes nós tínhamos um chamado e uma necessidade. Qual é o chamado? Era de cuidar do planeta. Qual era a necessidade? Saber lidar através dos talentos com a necessidade que nós éramos parte do jardim e os jardineiros. Chamado? Cuidar do planeta. Necessidade? Ser um jardineiro e parte do jardim. Agora nós temos outra necessidade. E qual é esta necessidade? Nós precisamos de salvação. Toda a criação precisa de salvação. Toda a humanidade precisa de salvação. Então, nossa missão universal recebeu um acréscimo. Nossa missão não foi anulada, nem substituída, mas recebeu um acréscimo. Qual foi? Agora nosso chamado universal, depois da queda, passou a ser crescer, multiplicar, cuidar do planeta, fazer do planeta um jardim e salvar a criação a partir da sua própria salvação. Ou seja, agora os seres humanos são chamados para cuidar do planeta, a se arrepender e estender o arrependimento ao planeta inteiro. Isso se dá o nome de salvação. Temos que compartilhar a salvação entre os homens. E para entender melhor isso, vamos pegar Abraão. Abraão era um arameu. O que significa dizer? Os arameus eram um povo semita que vivia em Arã, na antiga Síria, na Mesopotâmia. Lá, Abraão ouviu a voz do Eterno. Capítulo 12 de Gênesis vai dizer: Abraão, sai. Deus diz para Abraão: Abraão, sai da sua parentela, sai da casa de seu pai e vai para a terra que eu lhe mostrarei. De ti farei uma grande nação, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Em Abraão, com as bênçãos espirituais contidas em Abraão, minha família, tua família, nossas famílias, todas elas são abençoadas. Aonde há a configuração de família espalhado na face da terra, seja no Alasca, seja numa tribo indígena, seja em São Paulo, seja na Bahia, seja em outro lugar deste mundo criado por Deus, todas as famílias serão abençoadas, porque Deus abençoou as famílias em Abraão. E quando Deus chama Abraão, Ele não estava substituindo o nosso mandato universal, nossa missão, não, nada disso. Quando Deus chama Abraão, Ele estava complementando um elemento necessário no chamado por causa da queda. A salvação de toda a criação. Que coisa linda, Deus! Então Israel do Antigo Testamento recebeu o chamado mandatário, que é a missão de trazer a criança salvadora para dentro da história. Israel antiga tinha essa missão: trazer a criança salvadora para a história. E o Israel do Novo Testamento, e a igreja, eu sou a igreja, você é a igreja. Qual é a nossa missão?
nós recebemos o chamado, a missão de levar o Salvador, o Príncipe de Deus, para todas as nações, para todos os povos, para todas as línguas. Mas tudo isso sem se descuidar do mandato, da missão de cuidar da terra, da missão de cuidar do jardim, porque isso foi um acréscimo depois da queda. Salvação. Agora, a humanidade precisa ser salva, assim como a terra precisa ser cuidada e transformada no jardim da visitação de Deus. Ora, se toda a família em Abraão é chamada de volta para Deus, ou seja, em ti serão benditas todas as famílias humanas. Então, se todas as famílias são chamadas de volta em Abraão, então a missão de cuidar da terra continua valendo. Irmão e irmã, comunidade de Cristo, Guarapiranga, você que me ouve, as nossas igrejas espalhadas no Ministério Ferreira, a todas as igrejas de Cristo espalhadas no mundo, todas as famílias em Abraão, todos os cristãos derivados do chamamento em Abraão, do chamado de Deus, do mandato de Deus, a missão de cuidar da terra continua valendo, porque a terra veio junto no chamamento das famílias. A terra veio junto, porque a terra foi dada aos homens para cuidar. O Senhor em Abraão chama tudo de volta. Deus em Abraão chama tudo de volta. Aleluia. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então a terra veio junto. Quando a humanidade rompeu com Deus, não era para nós existirmos mais. Atos 17, 28 diz: porque só em Deus nós vivemos, só em Deus nós nos movemos, só em Deus nós existimos. Em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Não existe vida fora de Deus. Não existe vida com ausência de Deus e ausente de Deus. Põe a Deus para que você tenha vida. Põe a Deus para o seu relacionamento. Põe a Deus na sua família. Põe a Deus na sua comunidade e você terá vida. Manifestará a vida. Mas a bondade de Deus nos manteve existindo. Não éramos para existir mais a partir da queda. Mas Deus tinha um plano de contingência que nos manteve existindo. Então você pode glorificar a Deus, você pode celebrar a Deus, você pode glorificar o nome do Senhor, porque Deus nos manteve na perspectiva de continuar existindo pelo seu amor e graça. Louve a Deus, glorifique o nome do Senhor. Deus nos manteve existindo. A humanidade disse não a Deus ao pecar, mas Deus nos manteve existindo, porque desde o princípio, desde o primeiro momento divino, em que Ele atua no pensamento de criar a humanidade, Deus estava criando a humanidade e também já pensou em sustentar pelo sacrifício do Cordeiro de Deus. Efésios 1, 3 e 5, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, conforme o propósito da sua vontade. A vontade de Deus foi sempre nos manter existindo. Muito antes de nós termos caído, Ele já tinha providenciado o escape, o sacrifício do Cordeiro. Louve o Cordeiro, bendiga o Cordeiro de Deus, que nos manteve pelo seu sangue existindo. É o sangue de Cristo quem te sustenta, não é o seu dinheiro,
não é a sua capacidade de fazer e realizar. Quem te mantém existindo é o sangue do Cordeiro de Deus. O sacrifício do Cordeiro não era só para a salvação, mas também para a nossa criação. Aleluia! Pois para criar todas as coisas, Cristo já havia decidido morrer antes de nos criar. Olha que coisa linda, este texto da palavra de Deus em Efésios 1:10. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Jesus veio na plenitude dos tempos, Colossenses 1:17, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Glória a Deus por isso. Então o nosso chamado, nossa missão universal também estava contido no sacrifício do Cordeiro de Deus. E é por essa razão que os seres humanos têm todos os recursos. É por causa do sacrifício do Cordeiro, por causa do sangue do Cordeiro, da bondade do Cordeiro. E é por essa razão, o Cordeiro, que os seres humanos têm todos os recursos, sejam dons, talentos, capacidade de administrar, para cumprir o chamado que já está consumado. Tetelestai. Jesus disse isto: está consumado. O que Jesus está dizendo? O que Jesus está querendo expressar em dizer está consumado? O que Jesus está dizendo é: ide, ide, ide. Ide, podem ir, vão, façam, administrem, manifestem excelência, manifestem os dons, assumam o legado da missão, pois já está consumado. Foi isso que a Trindade fez. Então temos condições de cuidar da terra. Você que está aí, está achando que você não é competente o suficiente para cuidar da sua família neste momento. Você que acha que não pode administrar a sua vida. Você que acha que não é capaz de continuar. Isso é mentira, está consumada a sua capacidade de continuar. Está decidido que você é capaz e talentoso para isso. Levante a sua cabeça. Seja altruísta, seja resignado, seja resiliente. Ache o dom que há em ti, que Deus colocou em você. Se levantar, viver. Pare de ser perverso e se cobrar demais. Pare de ser exigente demais com coisas vãs e tolas. Valorize a sua vida. Temos condições de cuidar de todas as criaturas de Deus? Temos. Sem nenhum problema, por causa do sacrifício de Cristo. Nós só temos que obedecer e fazer. É isso que nós temos que fazer, obedecer. Que dificuldade. Que dificuldade de entender e viver isso. Não estou dizendo só para você. Nós somos difíceis. Nós temos que obedecer e fazer, ou seja, o ambiente existe, as condições existem, irmãos. Os talentos existem, as capacidades existem, está tudo certo. Então o problema é a consciência. É a consciência, pura e simples consciência. Em tudo isso que eu falei aqui, existem duas movimentações de Deus. Primeira, a ação de Deus em manter todas as coisas criadas pela sua graça. Olha que lindo. Graça é a disposição do coração da Trindade em favor de gente. Graça é a disposição do coração da Trindade em favor de humanidade, em favor de pessoas. Graça, Deus pensou em tudo na graça.
Deus pensou no mar, na montanha. Deus pensou nos peixes, nas aves dos céus. E Deus pensou em você. Deus, pela graça, pensa em você, ama você. E Ele planeja tudo para que você fique bem pela graça de Deus. Isso não é uma coisa que você faz, é um dom de Deus. E quando a Bíblia diz, pela graça sois salvos, ou seja, por causa dessa disposição do coração da Trindade em favor da gente, a Trindade criou todas as condições em favor da humanidade, em favor da nossa existência e da nossa salvação. Existência e salvação. Existência, salvação. Vou manter existindo, precisa de salvação. Vou manter a perspectiva da existência, preciso preparar um plano de salvação. Vou manter o ser humano existindo, vou colocar o meu filho como plano de salvação em resgate e manutenção da existência. Exista para a glória de Deus, porque Cristo ofereceu isso para você. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito e a lei do Espírito de Deus. Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco, e que Cristo morre por nós, para nos manter existindo mesmo nós ainda sendo pecadores. Celebre a graça de Deus e o sentimento que temos de amor por Ele, e nos manter existindo mesmo sendo nós ainda pecadores. Graça, isso é graça, isso é definição de graça. E é por causa do sacrifício do Cordeiro, todos estão habilitados para cumprir o seu chamado universal, que é cuidar e administrar do planeta. Por isso, que o juízo de Deus no final dos tempos será: tive sede, tive fome, estava nu, estava enfermo, eu era forasteiro, estava preso. O juízo começa por aqui, no final dos tempos, baseado em que Jesus vai dizer isto para todas as pessoas, para todas as nações, por causa da graça, da ação de Deus de nos manter em nossa missão, por causa da disposição favorável que Ele tem em relação a todos nós e à humanidade. Todo mundo poderia ter participado disso, todo mundo é chamado para isso, todo mundo é capaz disso, de promover a salvação do mundo. Essa é a missão da humanidade, essa é a missão da igreja, essa é a sua missão, ser humano. Todo mundo poderia ter participado disso. Tive fome, tive sede, estava nu. Quem vai me vestir? Quem vai me dar de comer? Quem vai me dar de beber? Todo mundo pode participar disso. É como se o Senhor Jesus estivesse dizendo: você poderia ter feito, mas você não fez. Você poderia ter feito e cumprir o chamado, porque eu dei plenas condições para você cuidar do planeta. Eu dei condições de vocês cuidarem uns dos outros, e vocês não fizeram isso. Nem assim os humanos, e nem as criaturas, nem ao planeta como um todo. Atente-se para esta pergunta. Então, se a convocação do cumprimento do chamado é verdade para todo mundo, então, como missão, de tal maneira que vai gerar até um juízo de Deus sobre a humanidade, tive fome, tive sede, etc. Se é verdade que o mundo inteiro vai ser levado a juízo por causa disso, imagine aqueles que foram salvos. Imagine para a igreja. Imagine para aqueles que experimentaram a ação salvadora de Deus por sua graça, que experimentaram bondade, que experimentaram favores, que receberam talentos, que receberam habilidades, dons. É a igreja.
Se Deus vai convocar o mundo inteiro à sua presença e cobrar e ajuizar estas pessoas, imagine a igreja. Então, meus irmãos e irmãs, e a todas as pessoas que a minha voz alcança nesta hora, não há uma vocação para a igreja, mas um chamado, uma missão para toda a humanidade. Toda a humanidade está sendo chamada para cuidar do planeta, das criaturas, do propósito, de se arrepender. Se arrepender a esta missão, a este chamado, nós seremos levados a juízo. E por essa razão, é por essa disposição da vontade de Deus, que Deus está chacoalhando o Brasil. Deus está chacoalhando não só o Brasil, mas o mundo. Deus está chacoalhando a terra. Deus está mexendo com pessoas nas suas casas, as instituições. Deus está provocando as empresas, os empresários, governantes, líderes religiosos, tribos, línguas, moradores do campo. Todos estamos sendo impactados, mexidos. E vamos ter que nos endireitar, vamos ter que nos consertar e nos curvar diante da grandeza do nosso Deus. Este é o chamado divino, esse é o chamamento divino. Deus está abalando as estruturas. 1 de Pedro 4,17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Forte isso. Todo mundo está sendo chamado para se arrepender. Arrepende-te. É um tempo de arrependimento para a humanidade. Um tempo de repensar a vida. Nunca houve um tempo de nós repensarmos a vida como agora. O que eu estou fazendo? As motivações pelo que faço e por que faço. Quais são os meus anseios em estar fazendo o que faço? Qual é a disposição do meu coração? Muitas coisas estão sendo reveladas. Muitas coisas estão sendo reveladas. E os que já se arrependeram? Ora, estes já assumiram a responsabilidade do chamado e estão colocando em prática os seus talentos para a glória de Deus. Estamos usando os nossos dons e talentos nesse exato momento para a glória de Deus. Mateus no teclado, Gu na gravação, Kennedy está traduzindo em Libras, Marvin me assiste nesse momento. E nós estamos aqui na casa do Senhor produzindo salvação. Estamos lutando para que o Evangelho chegue aos corações. Nós não estamos lutando aqui para manter uma instituição de pé. Nós estamos aqui para cumprir o nosso chamado. Eu ardi como um fogo o dia inteiro, me alegrando no Senhor. Eu li as Escrituras hoje. Isso me trouxe um senso de responsabilidade muito grande. Você precisa ler mais. Você precisa ser mais íntimo do céu. Se aproxima do céu, chama o céu para você. Para que o céu desperte dentro de você o senso de missão, o senso de chamamento, o senso de cuidar do planeta, o senso de cuidar de pessoas e promover salvação pós-queda. Ah, meu Deus, há um Espírito que clama, Abba, Pai. Há um Espírito que intercede. Cuidar do planeta, ser salvo e promover salvação, cuidar das pessoas, fazer a sua parte dentro daquilo que for chamado para fazer. Este é um serviço consciente de muitas mãos, precisa de muitas mãos envolvidas.
A extensão deste planeta é muito grande. O objetivo da igreja é estar cooperando com o Espírito Santo para que a humanidade se converta. É isso que estamos fazendo com o nosso chamado. É isso que nós estamos fazendo com os nossos dons e talentos. Nesse sentido, a criatura humana foi entregue à vaidade, foi entregue ao orgulho. O que você está fazendo com o seu chamado? O que você está fazendo com o seu dom e seu talento? Entregou ao orgulho? Entregou à vaidade? Usamos o chamado, usamos a capacidade, a inteligência, os dons e talentos para estabelecer tronos, política, relações de interesse em que o ventre seja alimentado, o ventre humano. Deus nunca te deu um dom, Deus nunca te deu um talento para você alimentar o seu ventre. Usamos o chamado, a capacidade, a inteligência, os dons e talentos para estabelecer nossas vontades e fazê-la valer. Somos bilhões de seres humanos espalhados na terra, e nós queremos que a igreja seja humanizada. É muita gente para humanizar, é muita gente para salvar, transformar a humanidade numa missão. Não é apenas a nossa instituição, a humanidade precisa cumprir missão. E qual é a missão? Devemos desejar que a humanidade seja certo? Porque a imagem de Deus é a unidade dos seres humanos, é a coletividade. Atente-se para isso. É a humanidade mais unidade é igual a humanidade. Humana mais unidade, humanidade. Nós podemos restaurar a unidade humana. Humana mais unidade, humanidade. Nós podemos restaurar a unidade humana, a começar pela própria igreja que estamos. O que temos que fazer com a nossa comunidade? Lutar, ensinar, mostrar, traduzir exegeticamente, hermeneuticamente as escrituras, ao ponto da nossa comunidade se transformar numa unidade humana e servir de exemplo para toda a humanidade ao nosso redor e espalhar isso para todas as pessoas. Então, antes de querermos sermos líderes, devemos aprender a promover unidade. Toda pessoa que não sabe estar em unidade está fora da humanidade, é desumano. E você vê as lideranças, principalmente a do nosso país, se degladiando, porque não consegue deixar o fator política e a relação de interesse de lado. Portanto, seus objetivos não é a unidade, é o bem e nem o bem-estar de todos, é a mediocridade. São egoístas e egocêntricos, não conseguem pensar na missão que Deus estabeleceu. E como não consegue colocar Deus para dentro da missão, não há vida. O nosso maior objetivo e desafio é nos tornar sermos seres humanos. Só assim seremos igreja. Eu vou finalizar. Bom, o primeiro Adão morreu, certo? Mas o último Adão, chamado Jesus de Nazaré, o Cristo, ele permanece para sempre, fazendo cumprir o seu objetivo, selado pelo seu sangue, consumado, tetelestai. Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, ele ressuscitou. Opa, então tem uma chance para a humanidade aí. O último Adão é o nome da igreja.
Adão é o nome da humanidade. O último Adão é o nome da igreja. Nós queremos que toda a humanidade mude de nome. Vamos lutar por isso. Vamos nos dedicar com os nossos dons e talentos para isto. Nós queremos que a humanidade perca o nome de Adão para o último Adão, que é Cristo. É isso que nós queremos. Através do quê? Olha que linda, essa é uma das palavras mais bonitas na Bíblia. O seu uso nas Escrituras é fundamental. Só será possível sairmos da posição do primeiro Adão para o último Adão, que é Cristo, pelo processo da conversão. Tem que ter conversão. Tem que ter mudança. Não dá para continuar do jeito que está. Eu preciso mudar. Você precisa mudar. E já que queremos que toda a humanidade se converta, então todo o dom da igreja é para toda a humanidade. Não é para nós, é para toda a humanidade, em favor da humanidade, não para a nossa vaidade. Uma vez que queremos que a humanidade seja igreja, uma vez que queremos que o planeta seja como um jardim, uma vez que queremos que todas as criaturas recebam vida e sejam preservadas, até que Deus olhe para o planeta Terra e volte a chamá-lo de Éden novamente. Para que a gente possa voltar a nos encontrar com Deus na virada do dia como Adão. Essa deveria ser a nossa esperança, e esse é o desejo da Trindade. Adão se encontrava com Deus todo o fim de tarde, as viradas do dia. Dessa vez não é mais o primeiro Adão, ele perdeu essa oportunidade, e foi dada àqueles que se parecerem à imagem, que usou o seu talento, que usou o seu dom, que focou no seu objetivo e na sua missão. Estes receberão da parte de Deus a seguinte convocação: vinde benditos de meu Pai. Recebam agora promessas, benefícios, bondades eternas, delícias, jardim preparado para vocês, e eu me encontrarei com vocês nas viradas do eterno. Aleluia! Até que Deus olhe para o planeta Terra e volte a chamá-lo de Éden, lugar de delícias, que era o nome que Deus tinha dado para o nosso planeta. Jesus vem levando cativo o cativeiro, e desde aquele dia que ele disse a Adão: Adão, onde estás? Forte! É que Jesus vem nos libertando, Jesus vem nos resgatando, nos transformando, Jesus vem nos provocando. A cruz é provocativa demais. Um escândalo para os incautos, mas para nós que deciframos pelo Espírito e pela fé, é o poder de Deus para aquele que acredita. Desde que Adão escutou: Adão, onde estás? Ele vem perguntando para todos: Flávio, aonde estás? Maria, onde estás? Gustavo, aonde você está? Ademir, Nilson, aonde você está? Paula, aonde você está? Gildo, aonde você está? Aguinaldo, aonde você está? Erivaldo, aonde você está? Ângelo, aonde estás? Priscila, aonde estás? Mateus, aonde estás? Aonde estás? Aonde estás? Aonde estás? Aquele dia parecia ser um anúncio do fim, mas na verdade,
Aquele dia era a comunicação do recomeço. Então, desde aqueles dias, Deus deu dons e talentos aos homens do primeiro e do último Adão. Artesãos, artistas, mestres, comunicadores, conselheiros, inspiradores, discipuladores, operadores, organizadores. Tudo para que a humanidade fosse uma cooperativa, onde todos trabalham para todos e juntos trabalhem pela terra para a glória de Deus. Para que ele seja um jardim, a terra seja um jardim, para que ela seja um jardim de vida digna e harmoniosa para toda a humanidade. Nós que fomos salvos temos que viver com este objetivo. É muito estranho quando gente salva não está buscando o bem do planeta. É muito estranho gente salva maltratando os animais, castigando a criação, extraindo de forma exploratória sem respeitar princípios, os ciclos. As estações já não se demonstram em suas perspectivas, nos seus perspectivos tempos. Mexemos demais na natureza, exploramos a natureza, mexemos nas estruturas sem respeito, sem dignidade, sem moral, sem escrúpulos, por causa da nossa ganância e vaidade. Deus vai chamar a juízo o que fizemos com o planeta. É estranho gente salva que não busca o bem da humanidade. É muito esquisito gente salva que não busca o bem do planeta. É muito esquisito gente salva que não busca o bem do próximo. É muito estranho quando gente salva não se importa com a igreja neste momento, as necessidades da igreja, aos apelos da igreja. É esquisito isso. Essa é a nossa convocação como igreja. Este é o nosso chamado. É o chamado para toda a humanidade. Aplique seus dons e talentos nisto, pois todos foram incluídos neste chamado, e todos estão habilitados, aptos para exercer e cumprir sua missão. Sem contar os dons da comunhão que adquirimos para unir a Jesus neste projeto de resgate, salvação e remissão, de transformação e conversão do ser humano. Quais foram os dons adquiridos e adicionados à missão após queda? Sabedoria, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, de profecia, capacidade de ensino, de encorajamento. Tem gente que tem o dom de encorajar as pessoas, levantar. Como é bom estar comungando e ter pessoas pertas, que são pessoas disponíveis, que são pessoas contentes, que são pessoas alegres, que são pessoas que levantam a sua cabeça, pessoas que erguem você, pessoas que levantam você. Que bom que Deus deu dom a essas pessoas. Bom, são pessoas amigas, dom do encorajamento, capacidade do ensino, de presidência. Pastor Levi, um beijo para o Senhor, um abraço, que Deus te sustente na presidência do nosso ministério. Pastor Eliomar, operação de milagres, operação de fé, dons de curar. São os dons agregados à comunhão pela ressurreição do espírito humano, pela habitação do Espírito de Deus em nós. Vamos lá, vamos encerrar. Romanos 8,16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então os salvos têm as capacidades antigas e o novo da unção do Cristo para cumprir o seu chamado. Eu estou aqui, eu estou sobre a unção do Cristo, sobre a influência do Cristo, sobre a disposição do Cristo, na qualidade herdada do Cristo, na fé no Cristo.
responsabilidades essas de mostrar aos que estão no primeiro Adão o motivo da sua existência, que deve se voltar e se encontrar com o segundo Adão, que é Cristo. Qual é? Qual é o motivo da existência? O cumprimento do mandato, o cumprimento do chamado universal, que só acontece quando a conversão do primeiro para o segundo Adão, que é Cristo, acontece tudo em todos. Nascer de novo, que é o Adão ideal. Jesus é o ideal da igreja, a razão da igreja. É por isso que a igreja não acaba e nunca vai acabar. Jamais acabará, porque Deus é eterno e a igreja é a extensão da vontade de Deus. Para os membros da igreja, o último Adão é muito mais do que apenas fazer boas obras, é mais do que um ato, é fazer um ambiente, um Éden. Deveríamos mostrar aos que estão no primeiro Adão que tipo de vida se deve viver. Eu devo viver uma vida mostrando às pessoas como é que se vive. Em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Eu deveria viver a vida apaixonado, amando intensamente, servindo intensamente, manifestando os meus dons intensamente, mostrando como se deve viver em Cristo, ao ponto do apóstolo Paulo dizer: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Olhe, vejam, sede meus imitadores. Quando você me olha, não há nada que você veja em mim que não esteja identificado com a vida daquele que me entreguei, e me moldo a me parecer com Ele mesmo, o meu mestre, o meu Rabone, o meu mentor, o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Rei e administrador. Por isso toda a sua formação, todo o seu trabalho, todo o seu conhecimento, missão e preparação deve ser para o cumprimento do chamado: cuidar do planeta, cuidar da terra, cuidar de pessoas, cuidar das criaturas e promover salvação. Existir, irmãos, é um milagre, propiciado pelo sacrifício do Cordeiro. Se o ideal é maior do que a vida, vale a pena dar a vida pelo ideal. Foi isto que Jesus fez. Cumpra o seu chamado, cumpra a sua missão. Nós vamos orar neste momento. Quanto tempo nós temos? Nós temos ao tempo nesta vida, ao tempo da vontade de Deus. A nós não cabe contar o tempo, a nós cabe cumprir o nosso chamado, cuidar do planeta, cuidar de pessoas e promover salvação. Vamos orar, porque nós não vamos perder o nosso senso de missão. Eu estou satisfeito, eu estou contente. Contente é assim. Você está feliz? Nem sempre. Nem sempre eu estou feliz. Nem sempre eu estou rindo, nem sempre. Tem dias que a vida pesa e pesa muito, pesa demais. Tem dias que não é fácil nem lidar comigo mesmo. Mas eu sou contente. Eu sei o que estou fazendo. Eu sei o que eu preciso fazer. Eu sei para que Deus me deu o dom que eu tenho e de que forma devo servir.
E eu vou desgastar a minha vida toda neste propósito. Senhor, me ajuda a queimar a minha vida no teu altar, nos teus propósitos eternos. As nossas ações, as nossas atitudes ecoarão por toda a eternidade. Não há o que você faça aqui que não vai ecoar por toda a eternidade. Ide, administrem, façam, manifestem. Para isto Deus te colocou nesta terra. Não há uma vida sem propósito. Amantíssimo e soberano Deus, não existem vidas sem propósito. Qual é o meu propósito? Você ainda não descobriu. Há tanto tempo você está na igreja e não sabe qual é a sua missão, não sabe qual é o seu chamado. Você não sabe para que serve o seu dom. Você não sabe para que serve o seu talento. Serve para edificar, consolar, ajudar, abençoar, curar, discipular, salvar. Ide nessa direção. Ide, façam. E façam pessoas iguais a estes pensamentos que não é nosso. Provém de Deus, está escrito. Sola as Escrituras. Oh Deus, o meu coração, Senhor, está ardendo tanto dentro de mim. É claro que não dá para aceitar uma condição dessa. E deste momento que nós estamos vivendo é terrível. É terrível olhar para este tempo, meu Deus. Agora seria a hora da despedida, nós nos abraçaríamos. Nos renderíamos em apertos de mão. Daríamos, meu Deus, um até logo aos irmãos. E logo, Senhor, nos encontraríamos novamente neste lugar. O pecado, Senhor, a queda, ela é terrível. A queda separa, fragmenta, machuca, fere. Todos os teus requisitos, todos os seus pensamentos, todos os seus desejos de paz para com a humanidade. Mas isso foi resolvido. Está consumado. O resgate, manutenção, conversão, glorificação e salvação eterna do homem. Nos ajude a promover isso. Nos ajude a compartilhar isso, meu Deus. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus. Oh Deus de bondade, oh Deus de misericórdia. Oh Deus, eu sinto que há um Espírito dentro de mim que testifica: Abba, Pai, Maranata. Um Espírito que nos foi dado com valentia para salvar, restaurar o ser humano caído e perdido e alcançar o mais distante, perdido e vil pecador. Nós não temos que ficar discutindo coisas tolas na igreja, a gente morrendo na rua, parentes enterrando seus mortos, meu Deus, porque não há nem pessoas para enterrar e sepultar os mortos. Esta peste que arruinou, Senhor, a continuidade da nossa vida e marcou a nossa história, marca também um tempo de solidariedade, de dependência de Deus, de se voltar para Deus enquanto é tempo, de se converter, de pregar, de anunciar, de servir de uma forma talentosa. Use os seus dons, queridos, não enterre, Deus vai cobrar de você. Desperta, tu que dormes. Desperta. Há um grito, um clamor do céu, tremulando na terra. Aonde estás? Aonde estás? Venham, comprem de mim de graça. Vida,
abundância. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja. Não perca a fé. Não se converta à apostasia. Seremos cobrados porque experimentamos e bebemos das riquezas do céu. Seremos tratados no juízo de uma maneira diferente. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão com o Espírito Santo de Deus, esteja com toda a humanidade, toda a vida humana em unidade. Que toda essa unidade humana, que toda essa humanidade receba as consolações do Espírito. Te encontro no Éden, querido. Eu te encontro em Deus na virada do dia. Deus te abençoe, Deus te guarde. Um abraço forte. Bom fim de domingo para você. Fique agora com um recadinho da nossa programação e se despeça nos louvores da igreja. Beijo, Deus abençoe. Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Segue a nossa agenda da ADF Guarapiranga. Às terças-feiras a gente tem o nosso culto de ensino a partir das 20 horas. Na quarta-feira a gente tem a nossa live do Jox a partir das 19 horas no Instagram. Quinta-feira a gente tem o nosso culto doméstico com interação pelo WhatsApp a partir das 20 horas. Sexta-feira a gente também tem a nossa live do NGT a partir das 20 horas também no Instagram. Domingo de manhã a gente tem as nossas EBDs. Às 9 horas o Jox, às 10 horas o NGT e às 11 horas a Sala dos Adultos. E no domingo à noite a gente tem o nosso culto público a partir das 18 horas no YouTube. Glória a Deus. Estamos chegando mais um fim de um culto que o Senhor nos concedeu. Culto abençoado. Tenho plena certeza, convicção que o Senhor te visitou nessa noite. Tenho certeza que você sentiu a presença do seu Deus nessa noite, através dos louvores, através da palavra que foi ministrada nessa noite. Que o Senhor continue te abençoando, que o Senhor te guarde, que o Senhor guarde a sua família, que o Senhor te dê uma semana próspera, uma semana abençoada, e que o Senhor não te deixe nenhum instante, nenhum segundo, mas que o Senhor esteja com você em todo o tempo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Nós vamos agora encerrar esse culto louvando e agradecendo ao Senhor. Louva ao Senhor conosco. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Põe em fileira os astros dos céus e chama pelo nome. Diz ao mar a que te detenha, dá forma aos montes. Louva ao Senhor. Põe em fileira os astros do céu e o chama pelo nome. Diz ao mar a que te detenha, dá forma aos montes. Soprou em minhas narinas a vida que devo a Ele. Oh, aleluia.
pra mim os sonhos tão lindos. Vivo pra Ele. Adora o seu Deus. O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras? O que dizer com palavras? Se até a intenção conhece. Te adorar, Senhor. Aleluias. Oh, te agradecemos, Pai. Oh, aleluias. Soprou em minhas narinas a vida que deva a Ele. Sonhou sonhos tão lindos. Vivo pra Ele. O que fazer diante de Ti, ó Deus? O que fazer